Oi, tudo bem? Começamos agora o Conversando Evangelho, o estudo semanal do Evangelho segundo o Espiritismo, tradução de Guilherme Ribeiro. O estudo de hoje é o estudo 2, Introdução, item 4. Sócrates, Platão, precursores da ideia cristã e do Espiritismo. Capítulo 1, Não vim destruir a lei, as revelações. Item 2, Moisés, não vim destruir a lei, as três revelações, itens 3 e 4. O Cristo. Não vim destruir a lei. As revelações, itens 5 ao 11. O Espiritismo. Em nome da Casa Virtual Luz Espírita Cavile, agradecemos a presença da Ana e da Michelle e convidamos nossa amiga Ana para fazer nossa prece inicial. Elevemos então nossos pensamentos aos céus. Vamos pedir a Deus a licença para a gente iniciar nosso estudo de hoje. Vamos convidar Jesus para ocupar nosso local de honra na nossa mesa, convidar a espiritualidade amiga para ficar aqui junto conosco, intuindo, direcionando as nossas palavras, que a gente tenha um bom proveito e que as pessoas que possam nos ouvir e assistir também possam ter um bom proveito, um bom aprendizado do que a gente vai falar. Que cada momento que a gente fala, a gente aprende um pouquinho de cada uma de nós, né? Que assim seja. Vamos dar por iniciada, em nome de Jesus. Que assim seja. Quais foram os precursores da doutrina espírita? Por que dizemos que o espiritismo é o sentido? E como a doutrina espírita pode nos ajudar em nossa evolução? Então, Leia, o Consolador Prometido, vou começar pela segunda, tá? O Consolador Prometido foi Jesus que mandou para a gente. Naquela época em que Jesus esteve aqui, ele falou tanta coisa, mas muitas coisas a gente não tinha capacidade para poder compreender. E ele sabia disso, né? Jesus era o médium mais sábio que já existiu nesse mundo. Então, ele sabia da nossa capacidade intelectual e sabia que não ia falar as coisas para a gente entrar num ouvido e sair no outro. Então, algumas coisas a gente entendeu, outras coisas não. E outras coisas a gente ainda vai demorar muito tempo ainda para compreender. Mas ele prometeu que, olha, eu ensinei um pouco, eu vou embora, mas eu vou mandar na época certa um consolador para poder explicar novamente, para relembrar vocês das minhas palavras. E esse consolador, a gente acredita que é o Espiritismo. Porque nada que o Espiritismo fala está contra as palavras de Jesus, pelo contrário. Ele vem explanar para a gente, com mais clareza, com mais evidência, as coisas que Jesus ensinou e que muitas vezes, uma coisa que a gente repete, repete, repete a vida toda, de repente você tem uma luz, sabe, com uma explicação, com o Evangelho segundo o Espiritismo, que vem aquela explicação, a espiritualidade ensina para a gente. Esse é o Consolador prometido por Jesus, que veio aqui para nos ensinar, né? A doutrina espírita pode nos ajudar na nossa evolução? Sim, a doutrina espírita está aqui para nos evoluir, para nos ajudar, sim. Por quê? À medida que a gente vai aprendendo, querendo ou não, a gente vai modificando a maneira de ser da gente. Coisas que eu pensava uma semana, hoje eu já não tenho a mesma convicção. Imagina aquelas que eu pensava há um ano, há 10 anos, há 20 anos. Então, a gente vai aprendendo a cada dia. E a evolução, quando a gente começa a compreender a parte espiritual, gente, o crescimento da gente, ó, eu estou dizendo por mim, mas eu acho que todas as pessoas pensam da mesma forma. O crescimento da gente é muito grande em relação ao que a gente só engatinhava. Então, assim, a gente vai aprendendo, vai estudando, e com isso a gente vai evoluindo, vai crescendo dia a dia. E o que a gente tem é só aprender, aprender, evoluir a cada dia. Para isso que está aí a espiritualidade nos orientando e a doutrina espírita. Eu vou deixar os precursores para a Michelle falar, porque tem muito assunto ainda pela frente. Bem resumidamente, os precursores da doutrina espírita foram Sócrates, Platão, né, lá 2000 anos antes de Cristo. Sócrates, Platão foi discípulo, né, de Sócrates, e Sócrates, ele falava muito dos valores éticos e morais, tanto para o indivíduo quanto para a sociedade.
E esses valores, eles é, estão dentro dos valores cristãos, dentro dos valores que Jesus veio nos ensinar. Então, Sócrates já ensinava tudo isso para o povo daquela época. E o Sócrates falava, né, conhece-te a ti mesmo, e porque é o que a gente precisa fazer para evoluir, é o que Jesus nos veio nos ensinar e o que o Espiritismo prega até hoje, que para a gente evoluir, para a gente conseguir melhorar, a gente precisa se conhecer, conhecer as nossas sombras, conhecer as nossas fortalezas e melhorá-las. Depois de Sócrates, Platão, outros filósofos, veio Moisés, e nós precisamos lembrar que o mundo não era como é hoje. As pessoas ainda tinham os corações muito endurecidos, não tinham acesso à informação como tem hoje. Eram pessoas que, de modo geral, não sabiam ler, escrever, dependiam de outros meios, outros recursos para terem acesso à informação. E Moisés, por ter tirado o povo hebreu da escravidão, ter passado 40 anos no deserto com eles, ele precisou reeducar essa população. Então, quando a gente pensa, nossa, mas Moisés ficou 40 anos no deserto com uma população que ele poderia ter atravessado em, sei lá, 3 dias, uma semana, com muita dificuldade, mas o objetivo era esse, era transformar aqueles corações endurecidos para que eles pudessem chegar à terra prometida e preparar o terreno para Jesus. Que Jesus veio para quê? Para transformar a humanidade através do amor. Se Jesus tivesse vindo na época de Moisés, ele provavelmente teria sido crucificado, né? Crucificado era coisa de romanos, mas ele teria sido morto muito antes, porque a população não estava preparada para a mensagem de amor. E o Consolador Prometido é o que a Ana, né, já falou, que foi o que Jesus nos deixou para o nosso crescimento, para a nossa evolução. Mas em cada época da humanidade, nós tivemos pessoas preparando o terreno para estarmos como estamos hoje. Lembrando que a Terra, ela já foi um mundo primitivo. Estamos, né, num planeta de provas e expiações, caminhando para a regeneração. E todo esse processo foi necessário para chegarmos aqui. Essas pessoas que perderam a vida para que nós pudéssemos evoluir. É isso. O conhece-te a ti mesmo que vem antes do Cristo é um assunto tão recente a nós todos, né? Porque, Exato. na verdade, a questão da terapia, que é o que traz a gente se conhecer, né? É um negócio tão. E todas nós aqui já participamos aí é, dessa dádiva, né? Porque fazer terapia é uma verdadeira dádiva. É um ensinamento tão antigo, tão antigo, tão antigo, é tão necessário você conhecer si mesmo. E eles eram tão, né, tão para frente, tão evoluído, tão, que é um ensinamento que hoje, né, mais de 2000 anos a gente está contando de Cristo ali, a gente deve estar falando o quê? Uns 4000 anos atrás, 4.000 anos atrás. eles já tinham esse pensamento. Então, assim, é, ainda que seja um detalhe histórico, é, é muito recente, né? São coisas assim que a gente traz como se fosse um livro que foi escrito ontem, né? Exatamente. Mas é isso, meninas, mais alguma coisa a acrescentar? Não. Então, obrigada pela colaboração. Eu vou pedir para nossa amiga Michele fazer nossa prece de encerramento. Deus, nosso Pai, Jesus, Mestre amado, agradecemos pelo estudo de hoje, agradecemos pelas suas bênçãos em nossas vidas, pelo seu Evangelho. Agradecemos pela comunhão que temos nesse estudo e pela oportunidade de crescimento. Pedimos que
a espiritualidade amiga, os nossos mentores, possam sempre nos auxiliar, nos intuindo, nos ajudando na nossa jornada diária. Pedimos que abençoe a todos aqueles que nos escutam, nos veem nesse programa, que o seu evangelho também possa estar presente em suas vidas, reverberando e os ajudando na jornada evolutiva. É isso que pedimos e agradecemos, que assim seja. Que assim seja. Tenham todos uma boa semana e até o próximo estudo. Fiquem com Deus.